Então, iniciamos a gravação, gente. Uma boa noite para quem está nos assistindo agora. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem vai assistir mais depois, né, no YouTube. Espero que essa aula de hoje seja gravada direitinho, né? As outras duas últimas que eu gravei não consegui muito. Daí eu tive até que colocar as aulas antigas lá, mas está tudo bem. O conteúdo é o semelhante, é o mesmo. Mas, gente, então hoje a gente vai dar continuidade ao que vocês já viram na segunda, né? Vocês viram com o professor Luquinhas, período junino, independência do Brasil, né, que agora, daqui a algumas semanas, vai marcar, né, 200 anos da independência do Brasil, uma data que está tendo bastante falas, né, está aparecendo na mídia, né, tem até o coração do cara lá que naquele quadro levantou a espada, não sei se devem ter visto esse quadro na aula passada, aquele coração todo estranho, né, dentro de um pote de vidro, bem uma palavra que está bem em moda agora, bem cringe. Não sei quantos de vocês aí já não são mais millennials, mas uma coisa bem cringe, né? E, enfim, tem mais uma pessoa entrando, a Stephanie, não nos ouviu ainda. Boa noite, Stephanie, deve estar nos ouvindo agora. Mas é isso, gente. Então, vamos ver o que essa pessoa, né, que a dona desse coração, antiga dona, né, que agora ela já não é mais dona, quem é dona agora são outras pessoas. Mas vamos ver o que esse coração, enquanto batia, né, fez, não, o que ele fez, o que pode aqui nas provas que vocês querem prestar, né, para vocês verem o quanto de, fazer uma analogia, né, o quanto de importância tem esse coração que vocês estão vendo, né, nos jornais. Esse coração aí pode ter perguntas sobre ele quando ele estava batendo, né, nas provas que vocês vão querer fazer. Vão precisar fazer, né. Querer não querem, imagino que não, pelo menos. Gente, então tá. Aqui a gente vai iniciar, né? Esses slides eu utilizei, copiei do que foi dado ano passado, né? Então, boa parte dos conteúdos não fui eu que montei, mas eu revisei, né? Fiz minhas contribuições também quando eu estava montando o slide de acordo com o modelo desse ano, né? Com as cores e tal. Mas eu achei bem legal essa frase que os professores usaram ano passado, né? Foi o Lucas e a Manuela, acho que deram aula que fala, né, que o Brasil fez império antes de se fazer nação, né? Então, que é do historiador que ainda é vivo, né? Consultei antes, tem 86 anos, o Evaldo Cabral Melo, que ele é um historiador e também foi diplomata, né? Que se aposentou há pouco tempo atrás. E essa frase, né, Brasil fez império antes de ser nação, ela vai nesse sentido do que vocês devem ter visto já na aula do professor Lucas, né? Quando a família real veio para o Brasil, né? Então, tanto que o Brasil, sendo uma colônia, né, se transformou então em sede do império, né? Então, a primeira vez e única na história, né, que eu vi isso, né, a transferência da coroa, né, a transferência do corpus administrativo que a coroa era, né, para um outro lugar que não é a metrópole, né? E esse lugar é a colônia, né? É um lugar que, além da distância, né, um oceano inteiro, só o fato de nome, né, de lidar com, porque teve a Europa teve colônias, né, na Ásia, então no sentido de ser menor distância, né, de se percorrer, inclusive percorrer pela terra, né, não houve casos disso, né? Então a única vez na história que o aparato do Estado se mudou de lugar, né, e indo para a coroa, pensando nesse mundo moderno, foi quando Portugal, né, a coroa portuguesa veio para o Rio de Janeiro em 1808. Então ali já mostrava que o Brasil já então era o novo império, né? Era pelo menos a sede do império e dali se organizava, né? Se geria, né? O restante do império, que era a colônia aqui, né? Essa parte na América do Sul, mas também em outros lugares, né? Incluindo a própria metrópole que tinha ficado, né? Para trás e que Napoleão chegou, né? Então a dominar ela por algum espaço de tempo, um curto espaço de tempo, período. Mas então, o processo de emancipação política vai ter papel central no Estado e não vai ser fruto de movimentos nacionalistas, né? Então, esse caráter de querer se independencializar, né, não vai ser algo que vai surgir da sociedade em si, né, e sim de uma dinâmica mais da época e não tão contemporânea, né? Quando a gente fala que diferente da dinâmica contemporânea, quer dizer que hoje, né, é bem diferente do que se fazia, né, como foi feito nesse momento.
O Estado brasileiro ele vai nascer, né, como uma forma de manter os privilégios das elites, ou seja, quem queria a independência eram as elites, né, eram os senhores de engenho e tudo mais, né, e que viam na monarquia então uma proteção contra grupos que estavam se revoltando, né, grupos de escravizados, grupos de indígenas, grupos de descendentes de europeus que já estavam aqui no Brasil, que eram então, né, brasileiros nascidos aqui, que eram pobres, né, e não estavam contentes também com a situação social que se encontravam. Então, vocês viram algumas, né, a Ressurreição Pernambucana, né, que foi antes da independência. A gente vai ver mais para frente as revoltas que teve, né, durante o período regencial, mas a gente vai ver então como tinha grupos, né, de pessoas que estavam satisfeitas e que se rebelavam com certa constância, e a elite via então nesse caráter de se transformar num império, nesse caráter de apoiar a monarquia, eles viam então como uma forma de proteger os seus privilégios. Aqui tem então um pouquinho sobre o que era a definição do Estado brasileiro nesse primeiro momento, né, nesse primeiro momento pós-independência, nesse primeiro reinado que a gente vai chamar, né. A gente vai dividir essa história do período que o Brasil foi império, né, em três fases. Primeiro reinado, que a gente está vendo agora, segundo reinado, que a gente vai ver depois, e entre esses dois períodos a gente vai ver o período regencial, né, que foi o momento que a gente também vai ver ainda hoje, o momento que o Brasil ainda não tinha um imperador fixo, né, ele tinha um imperador que era menor de idade, e quem governava então eram pessoas que estavam a princípio capacitadas e tinham jogos políticos envolvidos para governar no lugar do imperador. Mas vamos falar sobre o primeiro reinado primeiro, né? Então, durante todo esse primeiro reinado, a gente vai ver diversas tendências políticas nascendo, né? Que são frutos de sua época, né? A gente está num período de recentemente teve uma mega revolução, né, na Europa, né? A Revolução Francesa, que foi o que há uns 30 anos antes da independência do Brasil. Então, as elites, né, que estavam e as tendências políticas que nasciam junto com essa elite estavam com tendências iluministas, né, com tendências de queda da monarquia, com tendências republicanas, com tendências de federações, e né, se criam então diversas tendências políticas que vão disputar o poder entre si, né, e vão tentar jogar esse jogo de burocracia que o reino estava impondo, né, agora que o Brasil agora era um reino, né, era um império. Então, mesmo tendo conquistado a independência, o Brasil vai ter boa parte da estrutura do Estado muito semelhante ao que já estava anteriormente, né, quando era ainda uma colônia. Né? A gente vê que Rio de Janeiro e todo o aparato lá de gerar as outras províncias, né, o Nordeste do país, do Império, o Norte, o Sul, vão continuar se mantendo, não vai ter muita diferença do que estava se fazendo antes, porque né, já está o aparato, as pessoas que trabalhavam vão continuar quase que as mesmas quando o Brasil se independencializa e nesse início de primeiro reinado. Vão surgir, então, começar a ter debates que vão montar, né, vão acabar resultando na Assembleia Constituinte, que vai ser essa reunião dessa Assembleia, né, essa reunião de pessoas, de políticos, para construir, então, uma Constituição. Vocês viram, né, quem está mais antigo no cursinho, viu a aula de Constituição e Três Poderes, Montesquieu, né, que é uma questão desse momento iluminista. Quem não conseguiu ver ainda, que entrou depois, tem no YouTube, super recomendo ver para vocês. Trabalha muitas questões, inclusive atuais, né, questões das eleições, então o que são cada cargos, né, deputados, senadores, etc. Então recomendo ver. Mas nesse momento, então, de primeiro recém se tornado um império, o Brasil então vai existir no Brasil uma Assembleia Constituinte que vai mostrar como esses conflitos políticos, né, estavam realmente em ebulição, porque nessa Assembleia vão ter esses dois grupos, né, que a gente vai ver mais em seguida, mas vão ter grupos que, ora, vão defender uma maneira de criar leis mais iluminista, mais republicana, mais liberal, ora vai ter tendências políticos, né, nessa Assembleia Constituinte que vão defender uma coisa mais antiga, uma coisa mais de antigo regime, de monarquia, de defesa da monarquia e tal, enquanto outros já pensam, né, numa possível, inclusive uma futura independência dessa própria monarquia, né, se tornando então uma república, se tornando um projeto de democracia, né, considerando os acontecidos lá na França. Estava em jogo principalmente o comando, né, da estrutura do Estado Nacional.
Então, todos os grupos políticos que estavam nascendo nesse momento, né, incluindo o grupo do imperador, né, o que vai se tornar, inclusive, daqui a pouco, o poder moderador, todo mundo, né, queria que o Estado se continuasse, né, estruturado, se houvesse uma sociedade que se reconhecesse como uma nação e etc. Estado controle de violência, né? Então, apesar das diferenças políticas e dos interesses dos conflitantes, né, das pessoas que estavam montando lá essa assembleia, essa constituição, de modo geral, a gente conseguia ver que eram camadas dirigentes, que as camadas dirigentes da população tinham um único objetivo, né, que se implantasse um Estado forte, que se reconhecesse o país como um país e que se integrasse as coisas, se centralizasse as coisas. A gente vê nesse momento, como você deve ter visto com o Lucas, que quem estava lá no Nordeste, quem estava lá no Norte, no Sul, não sabia com tanta espontaneidade, com tanta agilidade na informação o que estava acontecendo. Então, a independência vai chegar, a notícia da independência do Brasil em algumas localidades muito tempo depois, quiçá anos depois. Então, o Estado, né, e quem estava lá no Rio de Janeiro, na capital, montando a Assembleia, participando da burocracia do Estado, estavam todo mundo com um único objetivo, né? Que se implantasse um Estado forte, um Estado centralizado, que as pessoas se sentissem pertencentes a esse Brasil que recém estava independencializado, né? Que as pessoas que moravam no Nordeste, no Norte, no Centro, ali numa região mais de Minas Gerais, no Sul, né? Aqui é a região dos Charques e tal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que todo mundo se reconhecesse como uma única nação, como um império brasileiro, mas era difícil de acontecer isso, né, por inúmeros motivos. Existia também nessa elite, nesse grupo que estava se montando lá no Rio de Janeiro, né, um pavor de uma revolta escrava, né, semelhante ao que já tinha acontecido, você já deve também ter visto em aulas semana passada, acho que foi Revolução Haitiana, né, então que é também como posso dizer, uma consequência, um resultado da insurgência dessas ideias iluministas, né, do século anterior, ali, antes mesmo da Revolução Francesa. Então, sabendo que existiam políticos no Brasil que tinham ideias mais liberais, que defendiam essas ideias de queda da monarquia e também defendiam a fim da escravidão, né, a absolução, né, dos escravizados, existia na elite do Império um pavor que houvesse uma revolta, né, semelhante no Haiti, que fosse incontrolável e que matasse, né, os senhores de engenho, e que as diferenças entre os setores da população levassem, né, os proprietários rurais a desejar, então, que o Estado fosse cada vez mais controlado por meio da força, né, e aí vai nascer a questão do exército nascendo. Desculpa, eu acho que me atrapalhei agora. Mas vai ser nesse momento que o Império vai pensar na formação de um exército, na formação de pessoas que protegessem, né, com força, por meio da violência, por meio de armas, o poder da monarquia, né, o poder lá do imperador. Então, essa dominação acabava acontecendo, né, por meios de uma extrema violência que vai acabar sendo bastante exemplificada quando ou vão ver acontecer as revoltas, né, e o Império vai começar a mandar o exército para reprimir essas revoltas. A gente vai ver aqui Revolução Farroupilha, né, entre aspas, né, que foi uma Guerra dos Farrapos, a gente vai ver balaiadas lá para o norte, Sabinada, enfim, como a gente vai ver o exército nascendo nesse período como uma força, né, para controlar esse país que estava tentando se formar. O que era ser brasileiro nesse momento, gente? Então, como eu estava dizendo antes, né, não existia essa ideia de que o Brasil estava se formando, não existia essa ideia de se reconhecer como pertencente a um país, a uma nação, então não existia, né, essa ideia de ser brasileiro. Antes da independência do Brasil, havia, então, nessa América colonial portuguesa, sentimentos que eram anti-portugueses, né, anti-lusitanos, e as pessoas se reconheciam como seres daquela região. Né? Então, a identidade era muito mais regional, ou seja, as pessoas se voltavam contra os portugueses, né? Elas não se reconheciam como participantes desse império português, mas se reconheciam, então, como mineiras, como paulistas, como pernambucanos, como baianos, porque elas moravam naquela região da Bahia, naquela região de Minas Gerais, de São Paulo, São Vicente, de Pernambuco e etc. Então, elas se reconheciam não como brasileiras, não como colonas numa colônia de Portugal, mas sim como pertencentes àquela região que já tinha um nome, né? Que ou era Minas Gerais, São Paulo, etc.
Praticamente, então, não havia essa compreensão do que era ser brasileiro. E a extensão territorial, essa questão de ser muito distante as pessoas que moravam aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, a distância é muito maior, né? Não existia contato nenhum com as pessoas que moravam lá em São Paulo ou Bahia, mais para cima. Então não existia essa questão de se reconhecer como um irmão, de se reconhecer como alguém do mesmo país, de alguém que morava lá para o norte. Então essa questão territorial reforçava, né, essa questão do regionalismo, né, e dificultava então esse surgimento de uma identidade nacional, de se reconhecer então como pertencente ao Império Brasileiro. Dado isso tudo, né, gente, que tinha essa dificuldade de unificar esse novo Estado, vai nascer a Constituição, então, 2 anos depois que se houve, então, a independência, né? A gente vai ver, então, a convocação dessa Assembleia Constituinte já acontecendo logo no início da independência. Vai haver, então, um grande apoio, né, por parte das elites articuladas no Partido Brasileiro, num claro sinal de que o rompimento político entre Brasil e Portugal estava, né, inevitável. Então, vamos ver com o nascimento desse Partido Brasileiro, de fato, uma confirmação de que Portugal e Brasil agora eram coisas diferentes, por assim dizer, apesar de terem estruturas muito semelhantes. Vai haver, então, divergências políticas, né, que vão se aprofundar logo no início, ou seja, a gente vai ver nascendo tendências políticas, como a gente viu no primeiro slide, que vão se resumir praticamente em conservadores, em moderados e liberais. A gente vai ver um pouco características mais deles logo em seguida. E vai nascer, então, né, junto com esse projeto de Constituição, um projeto que vai se chamar Lei da Mandioca, que vai ser o critério censitário, né, exigido para a votação, né, para votação para governadores, votação para cargos públicos, né, que não fossem o cargo de presidente, porque não havia, né, havia apenas imperador. Só poderiam ser eleitores, né, ou candidatos a cargos de deputados e tal, as pessoas, né, os senhores de engenho que tinham então a renda superior a 150 alqueires de farinha de mandioca, né? E isso vai mostrar então a influência que essa elite agrária, né, esses senhores de terra tinham junto com o imperador. Prof, sabes quais eram os partidos da época mesmo? Já vai ter um slide que vai mostrar os partidos da época, tá? Nesse momento exato, de 1824, não existia partido, existia apenas esse Partido Brasileiro, que vão ser as pessoas que vão participar dessa primeira Assembleia Constituinte, né? Desse fazer, dessa criação dessa Assembleia, desculpa, dessa Constituição. Quem vai criar vai ser essas pessoas que fazem parte desse Partido Brasileiro. Mas essas pessoas, elas, como tem nesse terceiro tópico, elas tinham várias tendências políticas. Né? No mesmo partido político, tinham tendências de conservadores, tendências de moderados, tendências de liberais. A gente vai ver isso mais para frente melhor. Deixa eu tomar um gole d'água. Então, a Constituição vai ser outorgada, né? Ela vai ser colocada em atividade. As tensões políticas que então surgiam nessa Assembleia, né, vão começar a ser publicadas na imprensa e tal, e desses conflitos, né, desses confrontos entre portugueses e brasileiros, né, que estavam fazendo parte, porque portugueses, apesar de Brasil ter se independencializado, portugueses ainda moravam aqui, né, não foi, ficamos independentes, os portugueses vão todo mundo embora, não houve isso, né, os portugueses continuaram aqui, as elites pessoas importantes da elite, né, que tinham então descendência europeia, descendência portuguesa muito direta, que não se reconheciam como brasileiros, vão continuar participando do jogo político, vão continuar querendo poder, né? Então essa situação vai ficar muito explosiva e vai ficar difícil de Dom Pedro governar, tendo muita oposição entre pessoas que se reconheciam então como brasileiras, que reconheciam o Brasil agora como império, e pessoas que achavam que o Brasil não podia ter sido independencializado de Portugal, que o Brasil deveria voltar a ser uma colônia de Portugal, anexado a Portugal, pertencente, né, à metrópole europeia e tal. E Dom Pedro não sabendo o que fazer, né, com essa situação, com esses conflitos que surgiram na Assembleia, mas continuaram após a Assembleia, né, após a Constituição. Então, Dom Pedro vai dissolver, né, a Câmara no dia 12 de novembro de 1823,
com o apoio, né, dessas pessoas que agora estavam formando essa ala militar, né, que estava surgindo, né. Ele vai acabar prendendo diversos deputados que vão, então, se mostrar muito contra, né, vão ser deputados de tendência mais portuguesa, de fato, que vão se mostrar contra o Império Brasileiro e vai anunciar, então, que a Constituição vai começar a ser ativa de verdade, que vai valer, então, a partir de um ano depois, menos de um ano depois, né, 6 meses depois, mais ou menos, em 25 de março de 1824. Vai, então, surgir vai ser promulgada a primeira Constituição Brasileira. Nessa aula que a gente deu de 3 poderes, em junho, a gente é listado ali as questões de quantas constituições o Brasil já teve, se eu não me engano, foram umas 6 ou 7. A primeira vai ser em 1824, vai ser a única durante o Brasil Império, vão haver algumas pequenas modificações, mas a segunda Constituição vai haver apenas quando o Brasil virar uma república, né? Lá no final desse século XIX, em 1889. Capaz, Pedro, cola aí e pega depois o restante no YouTube, tá? Próximo slide. Então, o que tinha nessa Constituição, né? A lei definiu a instauração de uma monarquia constitucional, então, quem iria ser imperador depois, né? A hereditariedade do cargo ficaria pelo sangue, né? Então, filho do atual monarca viraria o próximo monarca. E essa questão de centralizar esse vasto território, né? E centralizar o poder também, era apenas uma pessoa que ia mandar em tudo. A gente vai ver isso agora nesse segundo tópico, né? De excessiva centralização de poder, né? Vai ser criado um anexo a essa teoria do Montesquieu de 3 poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário, onde vai ter o 4º poder, que vai ser um poder criado pelo Dom Pedro I, né? O que chama-se de poder moderador. Com isso criado, né, com esse 4º poder criado, esse anexo nessa teoria do Montesquieu, aquela questão que tinha, né, na teoria de que os 3 poderes se autorregulam, nenhum poder é superior ao outro, né, e tal, vai cair por terra, porque o poder moderador, esse anexo, esse 4º poder, ele é mais importante, ele é superior aos outros 3 poderes. Então, os outros 3 poderes vão estar enfraquecidos, enquanto o poder moderador, que é representado pelo Dom Pedro, né, ou pelo imperador, vai ser o poder maior, vai ser o poder que vai dar a cartada final. Então, vai haver uma pouca autonomia política, né, e financeira aos governos das províncias, né? Então, as províncias, os políticos, as elites que não se encontravam na capital, né, na região mais ali do centro, vão se sentir com pouco poder, com pouca autonomia, tanto política quanto financeira, né? Vão ficar pagando altas taxas e esqueci a palavra agora, impostos, e vão acabar daqui a pouco, né, se revoltando com isso. O sistema eleitoral, então, nesse momento vai ser de 2 turnos, né, segundo a Constituição da época, de 1824, que vai ser uma eleição também de modo indireto, né, vão ser os próprios que vão indicar, não vai ter povo participando, por assim dizer. E vai ser censitário, né? Ou seja, para votar, quem tinha poder de voto eram apenas pessoas que tinham uma certa renda, né? Quem estava abaixo dessa renda, quem não tinha renda própria, quem estava agregado em famílias, pessoas escravizadas, pessoas que não tinham direitos civis, né? Não vão estar aptos para votar, só vai estar apta para votar a parcela que tinha dinheiro, a parcela da sociedade que se enquadrava em certas características, né? Que a gente é bom lembrar, eram homens, eram brancos, descendentes de europeus. Boa parte, né, se portava na sociedade enquanto uma pessoa religiosa, né, cristã e tal. Então, tinham relacionamentos, né, monogâmicos, relacionamentos com mulheres, né? A gente tem nesse momento, na Constituição mesmo, eu esqueci de colocar para vocês, eu tinha até pensado, mas tem um livro que resgata que nessa primeira Constituição já se criminalizava a questão da homossexualidade, por exemplo, tanto entre homens quanto entre mulheres, né? Já se sabia a existência disso, já via-se indícios disso, né? Mas era em entrelinhas dessa primeira Constituição se proibia isso, né? Sempre colocando, né, a moral e os bons costumes. Isso estava na Constituição. Mas eu não consegui encontrar para vocês, mas eu posso depois indicar livros para vocês que falam sobre isso. O cargo no Senado vai ser vitalício, né? E quem vai escolher os senadores vai ser, então, o imperador.
a partir de uma lista tríplice, né? Essa lista tríplice é uma lista de possíveis candidatos para que estavam, né, com as características para esse cargo de Senado. E o Estado, então, se considerava oficialmente católico, né? Estava na Constituição que a religião oficial do Estado era o catolicismo, né, cristão, e indissociado da igreja, né? A igreja, então, tinha muito poder político, né, de gerir o país também, e a escravidão, né, era mantida oficialmente, né, legalmente, segundo essa Constituição de 1824. Diferente de outras constituições, né, principalmente que vão surgir nas independências da América Latina, da América Espanhola, na verdade, né, que vão abolir a escravidão. Tá, continuando, então, reconhecimento externo, né, os Estados Unidos foi o primeiro país que reconheceu, né, Estados Unidos, uma antiga colônia também, né, só que da Inglaterra, a primeira colônia da América que se independencializou, né, vocês também viram há poucos dias essa aula, e os Estados Unidos vendo, né, essa colônia de Portugal se independencializando, né, se tornando independente, vai ser um dos primeiros que vai promover um apoio, né. Portugal só vai reconhecer que o Brasil se tornar independente após longas negociações, algum espaço de tempo, né, e ainda se pediu 2 milhões de libras, né, como uma indenização. A Inglaterra também vai ter um importante papel, né, como vocês viram ao longo de toda a história da colônia, né, Inglaterra tendo Portugal nas suas mãos, também vai ter um papel bastante importante, né, nas negociações de Portugal aceitar que o Brasil se tornasse, né, independência, se tornasse uma nação independente. E pensando aqui, né, gente, que as intenções da Inglaterra era tendo mais um país que estava subjugado a ela, né? Então, Portugal estava subjugado à Inglaterra e Brasil agora, né, um país independente, também vai estar nas mãos, por assim dizer, da Inglaterra. A gente vai ver, principalmente ao longo do segundo reinado, mas também com algumas questões já no primeiro reinado e no período regencial, a Inglaterra se metendo na política interna do país, né? Principalmente com a questão do tráfico negreiro. As primeiras proibições de tráfico negreiro, né, lá no início da década de 1830, vão ser por pressões que a Inglaterra estava fazendo ao Brasil. O Nicolas está falando, curiosidade, pesquisei e essa dívida com a Inglaterra só foi paga na década de 1930 com Getúlio Vargas. Não sei se está correto. Essa dívida de indenização de 2 milhões de libras, Nicolas, era com Portugal. Foi Portugal, Brasil teve que pagar para Portugal. Portugal tinha dívidas com a Inglaterra. E não sei se é isso que tu quis dizer. Empréstimos, sempre. É bem possível, então, que quando Getúlio Vargas... Porque empréstimos, né, vai ter os tratados de Mento lá também com Portugal, ainda quando o Brasil ainda colônia, mas ao longo do primeiro e segundo reinado, a relação com a Inglaterra vai ser muito dependente da Inglaterra, né, de dependência de poder político e de poder financeiro também, inclusive a aquisição de empréstimos. O imperador, então, vai enfrentar, né, as tensões políticas internas, né, vai ver essas questões de portugueses e brasileiros conflituando, vai ver também pessoas não reconhecendo o Brasil como agora um império, como uma nação, e querendo se separar disso, né, aproveitando então uma brecha para criar federações, para criar repúblicas, né, a gente vai ver isso bastante na região do Nordeste, as províncias querendo se independencializar também, né, não se considerando parte com a capital lá no Rio de Janeiro. Como não havia então exército, né, não havia esse corpus de exército, vão contratar o almirante inglês, né, o Lord Thomas A. Cochrane, não sei se é assim que fala, que, né, se aliando aos senhores de engenho e as tropas vindas do Rio de Janeiro vão sufocar as rebeliões que vão começar a surgir logo nesse primeiro início de primeiro reinado, né? Então, essas rebeliões que surgem ao não reconhecerem Brasil independente de Portugal, ao querer se separar desse novo país que agora era o Brasil, essas rebeliões vão ser sufocadas, né, com esse novo exército que estava surgindo. Aqui, então, a gente vê os dois principais, assim, olhando de longe, assim, os principais conflitos desse período, né? A gente vai ter a Confederação do Equador, onde várias províncias lá do norte e do nordeste vão se rebelar contra esse novo império, né? Essa rebelião vai acontecer em 1824.
elas vão já, logo de início, né, vão criar uma nova Constituição, né, vão se basear na Constituição da Colômbia, né, que tinha sido feita pelo Simão Bolívar. Vocês vão ver melhores características sobre essa Constituição, sobre esse processo de independência da Colômbia, dessa figura do Simão Bolívar na segunda-feira, quando vocês forem ver independências latino-americanas, na próxima segunda. E essa Confederação do Equador, né, ela vai ter como uma ideia, né, de abolição da escravidão, né, então vai extinguir o tráfico de escravos, né, vai começar a recrutar tropas para enfrentar esse exército que estavam criando, né, então muitos recrutados dessas tropas vão ser escravos fugitivos e tal. E os líderes principais dessa Confederação do Equador vai ser o Cipriano Barata e o Frei Caneca, né, importantes líderes políticos da região. Mas a revolta, né, como eu falei antes, vai ser contida, né, todas as revoltas do período vão ser contidas pelo exército do Império, e os líderes políticos, né, vão ser ou exilados, ou presos, ou mesmo mortos, né. E a gente tem também a Guerra da Cisplatina acontecendo nesse momento. A Guerra da Cisplatina já havia iniciado lá no período jonino, né, antes da independência. Esse conflito, né, no atual território onde hoje a gente conhece como Uruguai. E a guerra, basicamente, era quem era dona daquele espaço, né, de onde hoje é o Uruguai, se era o Brasil ou se era a Argentina. Os dois países, né, Brasil e Argentina, vão ficar brigando por um espaço por um longo tempo, ali quase 11 anos, e as pessoas que estavam naquela região lá vão acabar também criando um novo lado da guerra, né, então vai haver uma guerra de 3 lados. Quando a guerra acaba, né, se é criada então a República Oriental do Uruguai, e nessa nova república, né, junto com outras repúblicas que estavam surgindo nessa América Latina, né, essa América de colonização espanhola, também vai ser abolida a escravidão. Aqui a gente tem uma arte, né, do Cícero Dias, né, um artista brasileiro, sobre essa Revolução de 24. E a dissolução da Assembleia, né, feita por Dom Pedro, né, e a carta que Dom Pedro otorgou com o avanço, né, da Constituição, vão ser grandes inspirações, né, para essa Revolução de 1817, que aconteceu lá em Pernambuco. O que o Nicolas falou ali? A Argentina se envolveu na Guerra Cisplatina. Sim, era Brasil e Argentina, né, brigando por quem era dono daquele território, mas já haviam pessoas naquele território, né, tanto indígenas também, mas também descendentes de europeus e tal, né, colonizadores, e que também, né, estavam então numa evolução política e se aproveitando do contexto para criar também uma república, né, porque não se sentiam nem brasileiros nem argentinos, se sentiam então uruguaios. Entendeu, Nicolas? Tá digitando. Tá. Aqui então um pouco mais sobre a Guerra Cisplatina, Nicolas. Nesse âmbito externo, né, o monarca ele vai continuar com esse caráter de querer anexar mais espaço, né, semelhante ao que o Dom João já havia feito, né. Então vai querer estender as fronteiras do sul, né, principalmente até a região do Rio da Prata, né, que já havia esse conhecimento muito antigo, né, de que era uma região muito importante, principalmente por conta do Rio da Prata, né, que era um rio bom de se navegar e de se entrar mais para o interior do continente. E o resultado vai ser, então, essa Guerra da Cisplatina, né? E que vai acabar resultando, né, na independência do Uruguai. E ambos os países, né, Brasil e Argentina, que participaram desse conflito, né, que eles estavam brigando por esse espaço, vão sair da guerra com inúmeros buracos, né, nos seus cofres públicos. Gente, então, vai chegar um momento que Dom Pedro vai se abdicar do trono, né, por diversos motivos. Mas o principal vai ser a morte, né, do Dom João em 1826, né, com medo de retorno dos já antigos laços políticos entre Portugal e Brasil, Dom Pedro vai renunciar a Portugal, deixando, né, vai renunciar a Portugal porque ele não estava querendo deixar o Brasil, porque ele via no Brasil, né, via mais prosperidade, tinha mais interesses de continuar no Brasil, e resolveu deixar que a sua filha, né, Maria da Glória, fosse a próxima sucessora no trono português, né, do seu avô, Dom João VI.
Mas, então, diante da situação crítica que o país se encontrava desde a década de 1920, né, com essas tensões políticas, liberais brigando, conservadores brigando e tal, o Dom Pedro vai enfraquecer no seu discurso, vendo muito, né, que os liberais, esses grupos de liberais que se dividiam tanto entre exaltados quanto entre moderados, conservadores exaltados, conservadores moderados, Dom Pedro não estava sabendo manejar a situação e vai acabar vendo, né, que o plano de deixar a sua filha se tornar líder lá de Portugal vai fracassar, porque o seu irmão, que estava em Portugal, o Dom Miguel, começa-se a criar questões de apoio com a elite local e tal, e vai se proclamar rei de Portugal em 1828. Isso vai acabar gerando uma guerra entre os dois irmãos, né, uma guerra de sucessória do trono português. E Dom Pedro, sabendo que aqui no Brasil estava com o poder muito enfraquecido por conta dessas disputas de liberais e conservadores e não sabendo manejar a situação, e vendo que Portugal estava, né, prestes a ser tomado por um golpe, e ele não queria, né, perder o trono, né, porque tendo a sua filha lá, Dom Pedro continuava sendo o líder tanto do Brasil quanto de São Paulo, quanto de Portugal. Dom Pedro então resolve voltar para o Brasil, para Portugal, né, levando boa parte do tesouro brasileiro que ele havia conseguido aqui. E aqui no Brasil, ele resolve deixar o seu filho, né? Mas antes disso, gente, antes de Dom Pedro voltar para Portugal, é importante também notar como estava, né, lá, principalmente lá Rio de Janeiro, esse capital do Império. Os conflitos políticos estavam muito, muito grandes. A chance de uma guerra civil acontecer, se já não acontecia, era muito grande. E a gente vai ver um crime acontecendo muito semelhante ao crime que derrubou, né, Getúlio Vargas lá. Derrubou não, mas que foi usado com a mídia contra Getúlio Vargas lá em 1954, quando ele se suicidou, né? A gente vai ver um jornalista que era opositor ao Império sendo morto e as culpas, né, a mídia local vai começar a culpar, ou pelo menos imaginar que o imperador tinha algo envolvido nisso, né? E isso vai acabar resultando nas noites das garrafadas, né? Que vai ser um confronto entre portugueses que né, estavam a favor de Dom Pedro voltar para Portugal e tal, contra os brasileiros que estavam, né, culpando Dom Pedro pelo assassinato, que estavam querendo que Dom Pedro não mais governasse o Brasil e que o Brasil, né, virasse uma república, e vai gerar então a Noite das Garrafadas. É um episódio que acaba às vezes caindo nas provas, mas quando cai eles sempre trazem mais detalhes sobre o assunto. E o Dom Pedro vai, né, gente, mas o filho acaba ficando. Dom Pedro, né, tenta nomear novos ministros sem sucesso. Rapidamente, né, vai se estabelecer uma crise no governo e alguns militares vão começar a aderir a essas insatisfações populares, né, vão começar a deserdar do exército. E isso vai gerar um medo de Dom Pedro também sofrer golpes e tal. E em 7 de abril, então, de 1831, né, considerando o quadro político insustentável que estava no Rio de Janeiro, Dom Pedro vai abdicar do trono, deixando, né, o trono aqui no Brasil para seu filho, Pedro de Alcântara, né, que tinha apenas 5 anos de idade nesse momento que Dom Pedro foge não, mas parte para Portugal. E a ideia, então, é que enquanto Dom Pedro II, né, Dom Pedro de Alcântara, era menor de idade, quem ia governar o Brasil seriam, então, pessoas chamadas de regências, que vai se iniciar, então, o período regencial. Mas, gente, não vai dar mais tempo hoje, porque já é 20h33. Eu prefiro, então, nem aproveitar 7 minutos do intervalo de vocês, porque período regencial tem muita coisa e eu acho que só iria confundir a cabeça de vocês. Então, vamos deixar isso para uma próxima semana, acho que sexta-feira, porque segunda já vai ser aula de independência das Américas Latinas. Mas é isso, gente. Se tem algumas dúvidas, eu posso responder nesse tempinho que pode ter ainda. Não é um período que costuma cair tanto. Deve cair agora por conta da independência do Brasil, dos 200 anos. Mas é um período que não vai cobrar datas, não vai cobrar nomes das pessoas que estavam participando lá da Assembleia Constituinte, né? É um período muito curto e dado pouca importância, assim, nas últimas provas que a gente tem visto. Tá bom, gente? Uma boa noite, bom fim de semana para vocês e até a próxima semana, tá? Tchau, tchau.